Aí depois a gente deu uma parada naquela parede, tava baixo. Ah, e gente, essa aqui, ela é novata. Vocês nunca viram e essa daqui não é. Só eu que fiz mesmo. E eu mexendo no esqueleto. Só presente com
O que será que ela deve estar fazendo? Eu vou ficar aqui.